Hoje, vamos compartilhar os profundos ensinamentos do capítulo 5 da carta do apóstolo Tiago, usando a versão Almeida revisada e atualizada. Para facilitar o entendimento e trazer clareza à meditação, dividiremos este capítulo em 5 partes, cada uma trazendo reflexões importantes e relevantes que podem impactar nossa vida natural e nossa caminhada espiritual, que nos obrigará a uma conversão. Antes de começarmos, é bom falar quem foi o apóstolo Tiago. Ele era filho de José e Maria, o que significa, claro, que ele era irmão do Salvador Jesus Cristo. E não era o único filho. O Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 55, nos mostra claramente que Jesus tinha outros irmãos. Não é este o filho de José, o carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? O evangelista Marcos, no capítulo 6, verso 3, faz a mesma afirmação. Isso nos mostra que Jesus era homem igual a nós, porém santo em toda a força da expressão. Estas informações são importantes, pois nos ajudam a entender melhor o contexto da carta e quem era Tiago, especialmente porque ele testemunhou de perto a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Agora, vamos prosseguir para o capítulo 5 e suas importantes lições e ensinamentos. Parte 1. Riquezas e injustiça. Tiago capítulo 5, verso 1 ao 6. O escritor Tiago começa o capítulo 5 com uma dura advertência contra os ricos que acumulam injustamente seus bens. Ele diz: Atendei agora, ricos. Chorai e pranteai, por causa das vossas misérias, que vos sobrevirão. O apóstolo fala diretamente com aqueles que enriqueceram às custas dos outros, explorando os trabalhadores e vivendo de forma luxuosa e egoísta. O alerta do apóstolo Tiago não é contra a riqueza em si, mas contra o abuso de poder e a injustiça que pode vir com ela. Ele condena aqueles que acumulam bens sem pensar nas necessidades dos outros e que usam sua posição para oprimir os mais fracos. Ele nos lembra de que, diante de Deus, todos seremos chamados a prestar contas, e aqueles que exploram os pobres enfrentarão a justiça divina. No versículo 4, ele clama: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Esse é um ensinamento claro sobre como devemos usar nossos recursos, não de forma egoísta, mas para promover justiça e o bem-estar do próximo. Em nossa sociedade atual, onde a desigualdade muitas vezes impera, esse é um chamado para um posicionamento sobre como tratamos os menos favorecidos, especialmente aqueles que trabalham por nós ou ao nosso redor. Isso me faz pensar que a minha paternidade divina está diretamente ligada a como eu trato o meu próximo, se em honra ou em desonra. Mateus 7, verso 2 diz: Pois com o mesmo critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Parte 2. Paciência nas provações. Tiago 5, verso 7 ao 11. Na segunda parte do capítulo, o santo escritor se dirige aos irmãos em Cristo, estimulando-os a serem pacientes em meio às adversidades. Ele usa o exemplo do agricultor que com paciência, espera pelos frutos preciosos da terra. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Verso 8. Esse é um dos grandes e importantes temas da carta de Tiago, a paciência nas provações. Muitas vezes, passamos por períodos de intensa dificuldade, de medo, incerteza e dor. É nessas horas que somos tentados a perder a fé ou a reclamar da nossa situação e até pensar que Deus esqueceu da gente. Tiago, no entanto, nos alerta a resistir. Ele lembra que assim como o agricultor, além de confiar na provisão dos céus, ele espera e crê que os frutos virão no tempo certo. Nós também, da mesma forma, devemos esperar e confiar que Deus trará a justiça, que as bênçãos serão derramadas e o milagre acontecerá no seu tempo. Nada foge ao controle do Senhor Deus. Ele menciona os profetas, especialmente, a história de Jó como exemplo de perseverança. Jó sofreu imensamente, mas manteve sua fé em Deus sem se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, e no final Jó foi grandemente recompensado. Assim, Tiago nos encoraja a olhar com os olhos da fé, além das nossas dificuldades momentâneas,
lembrando que o Senhor é cheio de poder, misericórdia e compaixão. Verso 11. Parte 3. O poder da palavra. Tiago 5, verso 12. No versículo 12 do capítulo 5, o escritor Tiago traz um breve ensinamento, mas poderoso. Sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Pensando no Evangelho de Mateus, ele acrescenta: seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Aqui, ele ressalta a importância de sermos pessoas de palavra, honestas e confiáveis. No mundo em que vivemos, é comum ver muitas promessas não cumpridas, acordos quebrados e palavras sem valor. Tiago nos chama a sermos diferentes, e que nossas palavras tenham peso e verdade. Que nosso sim seja verdadeiro, e nosso não seja firme. Em um tempo de infidelidade, desinformação e mentiras disfarçadas de promessas, esse versículo desafiador fazenda-nos lembrar do capítulo 5, verso 13 do Evangelho de Mateus, que diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Portanto, devemos ser um exemplo de integridade, honestidade, lealdade e verdade. Essas devem ser as marcas registradas de um verdadeiro cristão, que reflete sempre em toda a sua vida o caráter e a natureza de Deus. Parte 4. A oração da fé, Tiago 5, 13 ao 18. Agora chegamos a uma parte muito conhecida e poderosa deste capítulo, a oração da fé. O apóstolo começa com uma pergunta simples e importante: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. E depois complementa: está alguém alegre? Cante louvores. A oração é o centro da vida do cristão. É o nosso meio de comunicação com Deus, nosso Pai. Quando estamos em dificuldades, devemos recorrer à oração, buscando ajuda e direção do Espírito Santo. Nossa fonte é o Pai. Ele mandou através do apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 4, verso seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Portanto, quando estamos alegres, devemos expressar nossa gratidão a Ele através do louvor. Quando em aflição, buscamos nele o socorro de que precisamos. Tiago também nos ensina sobre a importância da oração em comunidade. Está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor Jesus Cristo. A oração feita em unidade, com fé, tem grande poder. Ele menciona o exemplo do profeta Elias, que orou fervorosamente e Deus respondeu suas orações poderosas. Este é um chamado para restaurarmos a prática da oração em nossas vidas e nas nossas comunidades. Às vezes, subestimamos o poder da oração, mas Tiago nos lembra de que ela é um dos instrumentos mais poderosos que Deus nos deu para enfrentarmos nossas lutas. Parte 5. Restaurando os que se desviam. Tiago 5, verso 19 e 20. O sagrado escritor, ao final de sua carta, nos apresenta um dos apelos mais profundos e comoventes de toda a epístola: a restauração daqueles que se desviaram da verdade. Ele nos lembra que a fé cristã não é apenas uma questão individual, mas também comunitária. Nossa caminhada com Cristo não acontece isoladamente. Ela está entrelaçada com a vida daqueles ao nosso redor. E justamente por isso, quando vemos um irmão desviado do caminho, nosso papel não é de julgamento, mas de restauração. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5, verso 19 e 20. Essas palavras são um convite à responsabilidade mútua. Elas revelam que a vida cristã, antes de tudo, é um chamado ao cuidado mútuo, à vigilância e ao amor incondicional. Quando um de nossos irmãos na fé se desvia da verdade, não podemos simplesmente cruzar os braços e esperar que ele retorne por conta própria. O Santo Escritor nos lembra que temos uma missão importante e que deve ser dinâmica.
devemos ser instrumentos nas mãos de Deus para trazer de volta ao seio da Igreja aqueles que se perderam. O apóstolo Tiago está se referindo aos cristãos que, devido às provações, dificuldades ou perseguições, acabaram se distanciando pouco a pouco da fé. Ou talvez esteja falando daqueles que foram seduzidos por falsos ensinamentos, ou devido às suas próprias escolhas, caíram em pecado e se afastaram da comunidade de fé, desviando-se do caminho da verdade que é Cristo Jesus. Em qualquer uma dessas situações, o chamado é o mesmo. Devemos ir ao encontro dessas pessoas e buscá-las com amor, compaixão e misericórdia, como o bom pastor do Salmo 23 cuida das suas ovelhas. O apóstolo destaca ao dizer que quem converte um pecador do seu erro salva uma alma da morte eterna e cobre uma multidão de pecados. Isso não significa que o ser humano tem o poder perdoador de pecados, no lugar de Deus. Longe disso. O que ele está enfatizando é o impacto eterno que podemos causar ao ajudarmos alguém a retornar ao caminho da verdade, salvando uma pessoa da morte espiritual, da separação de Deus. E ao fazê-lo, também participamos do processo divino de perdão, pois ao conduzir alguém de volta ao arrependimento, estamos sendo instrumentos para que ele retorne a usufruir novamente da graça de Deus, que cobre todos os seus pecados. Ao vermos alguém se desviando do caminho, não devemos simplesmente julgá-lo, ou pior ainda, ignorá-lo. Porém, o verdadeiro amor cristão não se limita a orar à distância. O amor ágape é ação, é ativo, intencional, misericordioso e compassivo. Assim como Jesus nos ensinou a buscar a ovelha perdida, nós também somos chamados a sair da nossa zona de conforto e procurar aqueles que estão vagando longe do rebanho. No entanto, essa chamada ao retorno deve ser feita com sabedoria e humildade. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, nos dá um conselho importante. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, deveis corrigi-lo com espírito de misericórdia e mansidão, e guarda-te para que não sejais também tentados. Gálatas 6, verso 1. Restaurar alguém exige respeito, empatia e sensibilidade. Vale lembrar que, um dia, todos nós já estivemos perdidos e desgarrados, porém fomos alcançados pela graça e misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Não somos melhores do que aqueles que se desviaram. Pelo contrário, somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. Seu desejo é que todo se salve e que ninguém seja condenado. Além disso, é necessário entender que a restauração é um processo contínuo, e não um evento único e instantâneo. Nem sempre veremos frutos imediatos quando tentarmos ajudar alguém a retornar ao caminho da fé. Muitas vezes, pode ser um caminho longo, cheio de desafios, mas devemos perseverar, confiando que o Espírito Santo está trabalhando no coração dessa pessoa. Nosso papel é semear com amor, paciência e fé, crendo e esperando no tempo certo. Plantamos e regamos, mas a colheita vem das mãos de Deus. Em nossos dias, com tantas ofertas, distrações e tentações ao nosso redor, o desvio da fé pode acontecer de maneira sutil. A pessoa pode começar a faltar nos cultos, diminuir o tempo de oração, negligenciar a leitura bíblica regularmente, se distanciar da comunhão com os irmãos, até que, sem perceber, já esteja longe do caminho de Deus. Portanto, precisamos estar atentos e ser vigilantes às necessidades dos irmãos, guardando uns aos outros, com um olhar amoroso e compassivo. Sim, a comunidade cristã deve ser um lugar onde todos sejam responsáveis uns pelos outros e que ninguém fique esquecido ou deixado para trás. Em resumo, Tiago termina sua epístola com um lembrete importante e relevante. O amor verdadeiro vai além de palavras. O amor age, ele é ação. Ele busca restaurar, curar e trazer de volta à luz todos os que se afastaram da graça. Quero enfatizar essa verdade com o Evangelho de Lucas 15, versos 4 e 5. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la? E, achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. Essa missão de buscar os desviados não é apenas para líderes ou pastores, mas para todos nós. Somos chamados embaixadores de Cristo e agentes de reconciliação, conforme 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 20. Para terminar, lembro aos salvos do grande mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20.
Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-o a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O apóstolo Marcos confirma este ide, no capítulo 16 de seu Evangelho, nos versos 15 e 16, do capítulo 5, onde ele disse: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é uma ordenança para todos os que são salvos, e o não executar este mandamento é desobediência à palavra de Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a obedecer à sua palavra, pois pregar a palavra de Deus, além de ser um grande privilégio, é um mandamento para todos nós, os cristãos. Conclusão e aplicação para nossos dias. Os ensinamentos do apóstolo Tiago, no capítulo 5, são mais do que simples instruções e orientações teóricas. Eles são um chamado urgente à ação, à transformação de nossas atitudes e comportamento à luz da palavra das Sagradas Escrituras. O escritor Tiago, com sua sabedoria prática e objetiva, faz um desafio profundo para que examinamos nossa própria caminhada cristã. É o resultado que estamos promovendo em nossa vida e ao nosso redor. Em um mundo marcado por profundas desigualdades sociais e econômicas, precisamos reavaliar nossa forma de como lidamos com o dinheiro e os bens materiais. Não é pecado ser rico, mas o perigo está em acumular riquezas de maneira ilícita, injusta ou egoísta, sem dar a devida atenção àqueles menos favorecidos. Tiago deixa claro que Deus ouve o clamor dos oprimidos, dos trabalhadores que foram explorados. E isso não é um alerta apenas para os ricos, aos mais favorecidos, empresários ou governantes, mas para cada um de nós. Como estamos usando os recursos que Deus colocou em nossas mãos? Estamos cuidando dos pobres, aflitos, viúvas, órfãos e dos mais necessitados como Cristo nos ensinou? Veja o que disse na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versos 16 ao 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Outro ponto forte e importante do apóstolo Tiago é o de encorajamento, perseverança em meio às lutas e tribulações. O escritor sagrado sabe que a vida cristã não é isenta de lutas e provações. Aliás, ele nos lembra que, assim como o agricultor espera com paciência pela colheita, também devemos aprender a esperar o tempo de Deus, confiando que Ele é fiel e fará justiça em momento oportuno. Nos dias de hoje, nesse mundo de imediatismo e de respostas rápidas, o agir com paciência e o esperar em meios às adversidades é uma virtude que poucos têm. Tiago ressalta para olharmos além das nossas circunstâncias, olhe para trás e veja quantos milagres o Senhor já realizou. Olhe para frente, levante a cabeça e creia, que agindo Deus, quem impedirá? Um aspecto que não pode ser ignorado é o poder das palavras de Deus. Tiago enfatiza que, seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. Vale ressaltar que nos é proposto um desafio pelo apóstolo de sermos pessoas íntegras, honestas e verdadeiras, apesar das mais desafiadoras que sejam as circunstâncias em nosso redor. Somos embaixadores de Cristo, mesmo num tempo em que promessas vazias, mentiras e enganos são comuns, porém não deveriam ser normais, como crente de fato. É imperativo mostrar e provar com atitudes que sou confiável, honesto, verdadeiro, fiel e íntegro. Quando empenho minha palavra, eu vou cumpri-la, pois, como embaixador de Cristo Jesus, e as minhas ações e palavras refletirão integralmente a verdade e amor de Deus. A oração é um assunto que deve ser destacado neste capítulo. Tiago apóstolo ressalta a importância de orarmos uns pelos outros, especialmente em momentos de dificuldade e doença. A oração não é apenas uma prática religiosa, ela é sim uma ferramenta poderosa que Jesus nos deixou, para destruir fortalezas, transformar situações, curar feridas,
fortalecer nossa fé e animar o desanimado. Ele nos estimula a nos juntarmos em oração, a buscar ajuda na comunidade cristã e a confiar que a oração feita com fé pode operar grandes milagres. O exemplo de Elias, um homem comum como nós, mas cujas orações feitas com instância foram poderosamente atendidas. Essa atitude é uma inspiração e referência para nos submetermos à soberania e poder do Altíssimo e nos ajoelharmos diante da face do Senhor Deus. O mundo em que vivemos não é muito diferente daquele que Tiago descreveu na sua carta. Então, se verdadeiramente somos discípulos de Cristo, devemos aplicar todos estes ensinamentos em nossas vidas. A ganância, a injustiça, a perseguição e a opressão existem ainda hoje. A impaciência diante das provações continua sendo uma tentação constante. A desonestidade nas palavras, a infidelidade, a falta de compaixão prática por aqueles menos favorecidos, são comportamentos recorrentes no seio da sociedade, inclusive até dentro da igreja. Na igreja primitiva eles viviam em comunidade, buscavam ao Senhor juntos e tinham tudo em comum, conforme relato de Atos 2, versos 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Mas, assim como os primeiros cristãos, somos chamados a ser diferentes, a brilhar como luzes num mundo de trevas, conforme profetiza Mateus no capítulo 5, versos 14 ao 16. O Santo Escritor ressalta que uma ordenança praticar a fé e transformar todo o nosso conhecimento em atitude. E isso é fundamental. De nada adianta saber muito sobre a Bíblia, se não estamos vivendo de acordo com seus ensinamentos. O santo homem de Deus Tiago diz que a fé sem obras é morta. Ele compara aquele que ouve a palavra e não a prática, que é semelhante a uma onda do mar, jogada de um lado para o outro pelo vento. Em outras palavras, somos estimulados a manter uma fé firme e ativa, fundamentada na prática absoluta dos ensinos e mandamentos da Bíblia Sagrada, sem trocá-los por padrões humanos, dogmas, doutrina religiosa ou conceitos humanos. A Bíblia é imutável e não pode ser relativizada. Segundo Timóteo no capítulo 1, verso 15 de sua carta diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nenhum ser humano em sua finitude e limitação tem autoridade para modificar ou adaptar a Bíblia, pois ela é a santa palavra de Deus. Lembre-se, de nada vale o conhecimento sem a prática do Evangelho. Que tenhamos coragem de aplicar em plenitude esses valores em nossas vidas, glorificando o nome de Jesus em tudo o que fazemos, ouvimos e falamos. Como os discípulos de Cristo, o nosso caráter, ouvido, mente, olhos e boca deve ser igual ao do Senhor Jesus Cristo. Devemos obedecer na íntegra e ter como padrão absoluto a palavra de Deus. Obrigado a você que ficou até o fim deste vídeo. Se você gostou e foi abençoado por estes ensinamentos, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, deixar seu like e se inscrever no canal Sabedoria e Conhecimento. Que o Senhor Deus continue abençoando você e sua família, e que a palavra de Deus transforme plenamente sua vida de forma profunda e duradoura.